Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 40, o livramento dos justos. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita. Resolver-se-á dar, em uma noite, um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz de dissentimento e reprovação. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção divina, enquanto por toda a parte grupo de homens armados, instigados pelas hostes de anjos maus, se estão preparando para a obra de morte. É então, na hora de maior aperto, que o Deus de Israel intervirá para o livramento dos seus escolhidos. Diz o Senhor: um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa, e alegria de coração, como daquele que sai tocando pífano para vir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios e dilúvio e pedras de saraiva. Isaías 30, 29 e 30. Com brados de triunfo e zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa. Quando? Eis um denso negror mais intenso do que as trevas da noite cai sobre a terra. Então o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. As multidões iradas subitamente se detêm, silenciam seus gritos de mofa. É esquecido o objeto da sua ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos, contemplam o símbolo da aliança de Deus, anelando pôr-se ao amparo do seu fulgor insuperável. É ouvida então pelo povo de Deus uma voz clara, uma voz melodiosa, dizendo: olhai para cima, e levantando os olhos para o céu, contempla o povo de Deus o arco da promessa. As nuvens negras ameaçadoras que cobriam o firmamento se fendem, e como Estevão, olhando fixamente para o céu, vem a glória de Deus e o Filho do Homem sentado sobre o seu trono. Divisam em sua forma divina os sinais da sua humilhação, e de seus lábios ouvem o pedido apresentando ante o seu Pai e os santos anjos. O pedido de Jesus é: aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. João 17, 24. Novamente se ouve uma voz melodiosa, triunfante, dizendo: eles vêm, santos, inocentes e incontaminados, guardaram a palavra da minha paciência e andarão entre os anjos, e os pálidos, trêmulos lábios dos que mantiveram firme a fé proferem um brado de vitória. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais do seu livramento. Tudo na natureza parece desviado do seu curso. As correntes de água deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas contra as outras. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, donde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo: está feito. Apocalipse 16, 17. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. Apocalipse 16, 18.
O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus dir-se-ia atravessar a atmosfera. As montanhas agitam-se como uma cana ao vento e anfractuosas rochas são espalhadas por todos os lados. Há um estrondo como de uma tempestade a sobrevir. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o sibilar do furacão, semelhante à voz de demônios na missão de destruir. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a sussobrar. Desaparecem ilhas habitadas. Os portos marítimos, que pela iniquidade se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. A grande Babilônia veio em lembrança perante Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Apocalipse 16, 19 e 21. Grandes pedras de Saraiva, cada um do peso de 1 talento, estão a fazer a sua obra de destruição. As mais orgulhosas cidades da terra são derrubadas. Os suntuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissiparam as suas riquezas com a glorificação própria desmoronam-se diante dos seus olhos. As paredes das prisões fendem-se e o povo de Deus, que estivera retido em cativeiro por causa da sua fé, são libertados. Abrem-se as sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Também os mesmos que o traspassaram, Apocalipse 1:7, os que zombaram, os que escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos da sua verdade e do seu povo, eles também ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e aos obedientes. Densas nuvens encobrem o céu. Contudo, o sol de quando em quando irrompe, aparecendo como o olhar vingador de Jeová. Relâmpagos terríveis estalam nos céus, envolvendo a terra em um lençol de chamas. Por sobre o estrondo medonho do trovão, vozes misteriosas e terríveis declaram a sorte dos ímpios. As palavras proferidas não são compreendidas por todos. Entendem-nas, porém, distintamente os falsos ensinadores. Os que, pouco antes, eram tão descuidados, tão jactanciosos e desafiadores, tão exultantes em sua crueldade para com o povo de Deus, observador dos mandamentos de Deus, acham-se agora vencidos pela consternação e a estremecer de medo. Ouve-se o seu pranto acima do som dos elementos. Demônios reconhecem a divindade de Cristo e tremem diante do seu poder, enquanto homens estão suplicando misericórdia e rastejando em abjeto terror. Disseram os profetas da antiguidade ao contemplar em santa visão o dia de Deus: uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem o Todo-Poderoso com assolação. Isaías 13, 6. Entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor, da glória e da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta para que seja abatido. Naquele dia, o homem lançará às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-á pelas fendas das rochas, pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Isaías 2:10, verso 20 e 21. Por uma fenda nas nuvens fulgura uma estrela cujo brilho aumenta
quadruplicadamente em contraste com as trevas. Fala de esperança, fala de alegria para os fiéis, mas também fala de severidade e ira aos transgressores da lei de Deus. Os que tudo sacrificaram por Cristo Jesus estão agora em segurança, como que escondidos no lugar secreto do pavilhão do Senhor. Foram provados perante o mundo e os desprezadores da verdade evidenciaram a fidelidade àquele que por eles morreu. Uma mudança maravilhosa sobreveio aos que se mantiveram firmes em sua integridade em face mesmo da morte. Foram subitamente libertos da negra e terrível tirania dos homens transformados em demônios. Seu rosto, pouco antes tão pálido, ansioso e descomposto, resplandece agora de admiração, de fé e de amor. A sua voz ergue-se em cântico triunfal. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Salmos 46, 1-3. Enquanto estas palavras de santa confiança ascendem a Deus, as nuvens recuam e se veem os constelados céus, indescritivelmente gloriosos em contraste com o firmamento negro e carregado de cada lado. A glória da cidade celestial emana das suas portas entreabertas. Aparece então, de encontro ao céu, uma mão segurando duas tábuas de pedra, dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta: os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmo 50, verso 6. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi do Sinai proclamada como sendo guia da vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas e vence os mandamentos de Deus, o decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia. E os 10 preceitos, os 10 mandamentos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. É impossível descrever o horror e o desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. O Senhor lhes deu a sua lei. Eles poderiam haver aferido o seu caráter por ela e conhecido seus defeitos enquanto ainda havia oportunidade para arrependimento e correção. Mas, a fim de conseguir o favor do mundo, puseram de parte os preceitos e mandamentos de Deus e ensinaram outros a transgredir. Esforçaram-se por compelir o povo de Deus a profanar o seu sábado. Agora são condenados por aquela lei que desprezaram. Com terrível clareza, veem que se acham sem desculpas. Escolheram a quem servir e a quem adorar. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3:18. Os inimigos da lei de Deus, desde o ministro até o menor dentre eles, têm nova concepção da verdade e do dever. Demasiado tarde, veem que o sábado do 4º mandamento da lei de Deus é o selo do Deus vivo. Tarde demais, vem a verdadeira natureza do domingo e o fundamento arenoso sobre o qual estiveram a construir. Acham que estiveram a combater contra Deus. Ensinadores religiosos conduziram almas à perdição, ao mesmo tempo que professavam guiá-las às portas do paraíso. Antes do dia do ajuste final de contas, não se conhecerá quão grande é a responsabilidade dos homens no mistério sagrado e quão terríveis são os resultados da sua infidelidade. Somente na eternidade poderemos com acerto avaliar a perda de uma única alma.
terrível será a condenação daquele a quem Deus disser: retira-te, servo mau. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da volta de Jesus Cristo e estabelecendo um concerto eterno com o seu povo, semelhantes a estrondos do mais forte trovão. Suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir, com o rosto olhando para cima, olhar fixo no alto. Tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés, quando desceu do Monte Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles, e quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há então uma grande aclamação de vitória. Surge então, logo no Oriente, uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que, à distância, parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar uma grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus, na nuvem, avança como poderoso vencedor, agora não como homem de dores, para sorver o amargo cálice da ignomínia, da miséria. Jesus vem como vitorioso no céu e na terra para julgar os vivos e os mortos, fiel e verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça, e seguiram-no os exércitos do céu. Apocalipse 19, versos 11 e 14. Com antífonas de melodia celestial, os santos anjos em vasta e inumerável multidão acompanham Jesus Cristo em seu avanço triunfal. O firmamento parece repleto de formas radiantes. Milhares de milhares, milhões de milhões. Nenhuma pena pode descrever esta cena. Mente alguma mortal é apta para conceber seu esplendor. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Abacuque 3, 3 e 4. Aproximando-se ainda mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinhos agora desfigura a sagrada cabeça, mas um diadema de glória repousa sobre a santa fronte de Jesus. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol meridiano. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. À sua presença se tem tornado macilentos todos os rostos. Sobre os que rejeitaram a misericórdia de Deus cai o terror do desespero eterno. Derrete-se o coração e tremem os joelhos, e os rostos de todos empalidecem. Jeremias 30, verso 6, Naum, capítulo 2, verso 10. Os justos clamam a tremer. Quem poderá subsistir? Silencia o cântico dos anjos e há então um tempo de terrível silêncio. Ouve-se então a voz de Jesus dizendo: a minha graça te basta. Ilumina-se a face dos justos e a alegria enche todos os corações. E os anjos entoam uma melodia mais forte e de novo cantam ao aproximar-se ainda mais da terra. O Rei dos Reis desce sobre a nuvem, envolto em fogo chamejante. Os céus enrolam-se como um pergaminho, e a terra treme diante dele, e todas as montanhas e ilhas se movem dos seus lugares. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Salmo 50, verso 3 e 4. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro,
porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 15 a 17. Cessaram os gracejos escarnecedores, cerraram-se os lábios mentirosos, o choque das armas, o tumulto da batalha, com ruído e os vestidos que rolavam no sangue, Isaías 9:5. Todos silenciaram, nada se ouve, agora senão a voz de orações e o som de choro e lamentação. Dos lábios que tão recentemente zombavam, irrompe agora o clamor. É vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Os ímpios suplicam para que sejam sepultados sob as rochas das montanhas, em vez de ver o rosto daquele que desprezaram e que rejeitaram. Aquela voz que penetra no ouvido dos mortos, eles a conhecem. Quantas vezes seus ternos e suplicantes assentos os chamaram para o arrependimento? Quantas vezes foi ela ouvida nos rogos tocantes de um amigo ou de um irmão, um redentor? Para os que rejeitaram a sua graça, nenhuma outra voz poderia ser tão cheia de censura, tão carregada de denúncias, como aquela que durante tanto tempo assim pleiteou: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Ezequiel 33, 11. Quem dera para eles fosse a voz de um estranho. Diz Jesus: clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Provérbios 1, 24 e 25. Aquela voz desperta memórias que eles desejariam ardentemente se desvanecessem. Advertências desprezadas, convites recusados, privilégios tidos em pouca conta. Ali estão os que zombaram de Cristo na sua humilhação. Com uma força penetrante lhes ocorrem as palavras do sofredor, quando, conjurado pelo sumo sacerdote, declarou solenemente: vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, 64. Agora o contemplam em sua glória e ainda o devem ver assentado à direita do poder. Os que escarneceram da sua declaração de ser ele o Filho de Deus estão agora mudos. Ali está o altivo Herodes, que zombou do seu título real, mandando os soldados mofadores coroá-lo rei. Estão ali os mesmos homens que com mãos ímpias lhe colocaram sobre o corpo o manto de púrpura e sobre a fronte sagrada a coroa de espinhos, e na mão, que não punha resistência alguma, um simulacro de cetro, e diante dele se curvavam em zombaria e blasfêmia. Os homens que bateram e cuspiram no príncipe da vida agora se desviam do seu penetrante olhar, procurando fugir da subjugante glória da sua presença. Aqueles que introduziram os cravos nas mãos e nos pés de Jesus Cristo, o soldado que lhe feriu ao lado, contemplam esses sinais com terror e remorso. Com terrível precisão, sacerdotes e príncipes recordam-se dos acontecimentos do Calvário. Estremecendo de horror, lembram-se de como, meneando a cabeça com satânica alegria, exclamaram: salvou os outros e a si mesmo não pode se salvar? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama. Mateus 27, 42 e 43. Vividamente relembram a parábola dos lavradores que se recusaram a entregar ao seu senhor o fruto da vinha. Maltrataram seus servos, mataram seu filho. Lembram-se também da sentença que eles próprios pronunciaram: o senhor da vinha dará afrontosa morte aos maus. No pecado e castigo daqueles homens infiéis, vêm os sacerdotes e anciãos, seu próprio procedimento e sua própria justa condenação. E agora ergue-se um clamor de agonia mortal, mais alto do que o grito: crucifica-o, crucifica-o, que repercutiu pelas ruas de Jerusalém. Reboa o pranto terrível desesperado. Ele é o Filho de Deus. Ele é o verdadeiro Messias. Procuram fugir da presença do Rei dos Reis.
nas profundas cavernas da terra, fendida pela luta dos elementos, tentam debalde esconder-se. Na vida de todos os que rejeitam a verdade, há momentos em que a consciência desperta, em que a memória apresenta a recordação torturante de uma vida de hipocrisia e a alma é acossada de vãos pesares. Mas o que é isto ao ser comparado com o remorso daquele dia em que o temor vem como assolação, em que a perdição vem como tormenta? Provérbios 1, 27. Os que desejariam destruir a Cristo e o seu povo fiel testemunham agora a glória que sobre eles repousa. No meio do seu terror, ouvem a voz dos santos em alegres acordes, exclamando: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Isaías 25, 9. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, diz: despertai, 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 vós que dormis no pó, surgi. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande de toda a nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte vêm eles, revestidos de glória imortal, clamando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. E os vivos justos e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória a Jesus Cristo. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura e formas majestosas, de estatura pouco menor que o Filho de Deus. Apresenta assinalado contraste com o povo das gerações posteriores. Sob este único ponto de vista se revela a grande degeneração da raça humana. Todos, porém, surgem com a louçania e vigor de eterna mocidade. No princípio, o homem foi criado à semelhança de Deus, não somente no caráter, mas também na forma, no aspecto. O pecado desfigurou e quase obliterou a imagem divina, mas Cristo Jesus veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Ele mudará nosso corpo vil, modelando-o conforme o seu corpo glorioso. As formas mortais, corruptíveis, destituídas de garbo, poluídas pelo pecado, tornam-se agora perfeitas, belas e imortais. Todos os defeitos e deformidades são deixados no túmulo. Restabelecidos agora a árvore da vida, no Éden há tanto tempo perdido, os remidos crescerão até a estatura completa da raça em sua glória primitiva. Os últimos traços da maldição do pecado serão removidos e os fiéis de Cristo aparecerão na beleza do Senhor nosso Deus, refletindo no espírito, na alma e no corpo a imagem perfeita do seu Senhor. Ó maravilhosa redenção! Há tanto tempo objeto de cogitações, há tanto tempo esperada, contemplada com ávida expectativa, mas nunca entendida completamente. Os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. À voz de Deus foram eles glorificados e agora tornam-se imortais. E com os santos ressuscitados são arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços das suas mamães. Amigos, há muitos separados pela morte, reúnem-se para nunca mais se separarem e com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade do Deus vivo. De cada lado do carro de nuvens existem asas e debaixo dele se acham rodas vivas. E ao volver o carro para cima, as rodas clamam:
Santo, e as asas movendo-se clamam, Santo, e o cortejo de anjos clama, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, e os remidos bradam, Aleluia, enquanto o carro prossegue em direção à Nova Jerusalém. Antes de entrar na cidade de Deus, o Salvador concede a seus seguidores os emblemas da vitória, conferindo-lhes as insígnias de sua condição real. As fileiras esplendentes são dispostas em forma de um quadrado aberto ao centro, em redor do seu rei, que se ergue majestosamente muito acima dos santos e anjos e de cujo rosto irradia benigno amor para com todos. Por toda a hoste inumerável dos resgatados, todos os olhares se fixam nele, em Jesus. Todos os olhos contemplam a glória daquele cujo parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos filhos dos homens. Sobre a cabeça dos vencedores, Jesus, com a sua própria mão, coloca a coroa de glória. Para cada um existe uma coroa que traz o seu novo nome, Apocalipse 2:17. E a inscrição na coroa diz, Santidade ao Senhor, aleluia. Em cada mão são colocadas a palma do vencedor e a harpa resplandecente. E então, ao desferirem as notas, os anjos dirigentes, todas as mãos deslizam com maestria sobre as cordas da harpa, tirando-lhes suave música em ricos e melodiosos acordes. Indizível transporte faz fremir todo o coração, e toda a voz se ergue em grato louvor àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Apocalipse 1, versos 5 e 6. Diante da multidão de resgatados está a santa cidade. Jesus abre amplamente as portas de pérolas e as nações que observam a verdade entram. Ali contemplam o paraíso de Deus, o lar de Adão em sua inocência. Então aquela voz, mais harmoniosa do que qualquer música que tenha soado já aos ouvidos mortais, é ouvida dizer: vosso conflito está terminado. Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Cumpre-se então a oração do Salvador Jesus por seus discípulos: aqueles que me deste, eu quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Judas 24. Cristo os apresenta ao seu Pai como aquisição do seu sangue, declarando: eis-me aqui com os filhos que me deste. Guardei aqueles que me deste. Ó maravilhas do amor que redime, transportes daquela hora em que o infinito Pai, olhando para os resgatados, contemplar sua imagem, banida a discórdia do pecado, removida a maldição, e o humano de novo está em harmonia com o divino, aleluia. Com indizível amor, Jesus dá as boas-vindas aos seus fiéis, para o gozo do teu Senhor. O gozo do Salvador consiste em ver no reino de glória as almas que foram salvas por sua agonia, por sua humilhação. E os remidos serão participantes da sua alegria, vendo eles, entre os bem-aventurados, os que foram ganhos para Cristo por meio das suas orações, dos seus trabalhos e sacrifícios de amor. Reunindo-se eles em redor do grande trono branco, indizível júbilo lhes encherá o coração ao contemplarem os que ganharam para Cristo e verem que um ganhou a outros e estes ainda a outros, todos trazidos para o porto de descanso, para ali deporem sua coroa aos pés de Jesus e louvá-lo pelos séculos intérminos da eternidade. Ao serem os resgatados recebidos na cidade de Deus, ecoa nos ares um exultante clamor de adoração. Os dois Adões estão prestes a se encontrar. O Filho de Deus se acha em pé, com os braços estendidos para receber o Pai de nossa raça, o ser que ele criou e que pecou contra o seu Criador e por cujo pecado os sinais da sua crucifixão aparecem no corpo do Salvador. Ao divisar Adão, os sinais dos cruéis cravos,
Ele não cai ao peito do seu Senhor, mas lança-se em humilhação aos pés de Jesus, exclamando: digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Com ternura o Salvador o levanta, convidando-o a contemplar de novo o lar edênico do qual havia tanto tempo fora exilado. Depois da sua expulsão do Éden, a vida de Adão na terra foi cheia de tristeza. Cada folha a murchar, cada vítima do sacrifício, cada mancha na bela face da natureza, cada mácula na pureza do homem, era uma nova lembrança do seu pecado. Terrível foi a aflição do remorso de Adão ao contemplar a iniquidade que abundava e, em resposta às suas advertências, deparar com a exprobração que lhe faziam como causa do pecado. Com paciente humildade, Adão suportou durante quase 1000 anos a pena da transgressão. Fielmente se arrependeu do seu pecado, confiando nos méritos do Salvador prometido, e morreu na esperança da ressurreição. O Filho de Deus redimiu a falta e a queda do homem. E agora, pela obra da expiação, Adão é reintegrado em seu primeiro domínio. Em transportes de alegria, contempla as árvores que já foram o seu deleite, as mesmas árvores cujo fruto ele próprio colhera nos dias da sua inocência e alegria. Vê as videiras que sua própria mão tratara, as mesmas flores que com tanto prazer cuidara. Seu espírito apreende a realidade daquela cena. Ele compreende que isso é, na verdade, o Éden restaurado, mais lindo agora do que quando fora dele banido. O Salvador leva Adão até a árvore da vida, apanha o fruto glorioso da árvore da vida e manda que Adão coma. Olha em redor de si e contempla uma multidão da sua família resgatada no paraíso de Deus. Lança então sua brilhante coroa aos pés de Jesus e, caindo ao seu peito, abraça o Redentor. Dedilha a harpa de ouro e pelas abóbadas do céu ecoa o cântico triunfante: digno, digno, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. A família de Adão associa-se ao cântico e lança suas coroas aos pés do Salvador Jesus, inclinando-se perante ele em adoração. Esta reunião é testemunhada pelos anjos que choravam quando da queda de Adão e rejubilaram ao ascender Jesus Cristo ao céu, depois de ressurgido, tendo aberto a sepultura a todos os que crescem em seu nome. Contemplam agora a obra da redenção completa e unem as vozes no cântico de louvor. No mar cristalino, diante do trono, naquele mar como que de vidro misturado com fogo, tão resplendente é ele pela glória de Deus, está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome. Apocalipse 15, verso 2. Com o Cordeiro, sobre o monte Sião, tendo harpas de Deus, estão os 144.000 que foram remidos dentre os homens. E ouve-se, como o som de muitas águas e de grande trovão, uma voz de arpistas que tocavam as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono. Cântico que ninguém podia aprender, senão os 144.000. É o hino de Moisés e do Cordeiro, hino do livramento. Ninguém, a não ser os 144.000, pode aprender aquele cântico, pois é o cântico da sua experiência. E nunca ninguém teve experiência semelhante a eles. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vai. Estes, tendo sido trasladados da terra, dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, versos 1 ao verso 5. Apocalipse 15 e verso 3. Estes são os que vieram da grande tribulação. Apocalipse 7, 14. Passaram pelo tempo da angústia, qual nunca houve, desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Mas foram livres, pois lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo
e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Apocalipse 7:15. Viram a terra devastada pela fome e pestilência, o sol com poder para abrasar os homens com grandes calores, e eles próprios suportaram o sofrimento, suportaram a fome e a sede. Mas nunca mais agora terão fome, nunca mais terão agora sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro de Deus que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Apocalipse 7, versos 16 e 17. Em todos os tempos, os escolhidos do Salvador foram educados, foram disciplinados na escola da provação. Seguiram na terra por veredas estreitas, foram purificados na fornalha da aflição. Por amor de Jesus, suportaram a oposição, suportaram o ódio, suportaram a calúnia, acompanharam-no através dos dolorosos conflitos, suportaram a negação própria e experimentaram amargas decepções. Pela sua própria experiência dolorosa, compreenderam a malignidade do pecado, seu poder, sua culpa, suas desgraças, e para ele olham agora com aversão. Uma instituição do sacrifício infinito feito para reabilitá-los, humilha-os à sua própria vista, enchendo-lhes o coração de gratidão, de louvor, que os que nunca decaíram não poderão apreciar. Muito amam, porque muito foram perdoados. Havendo participado dos sofrimentos de Cristo, estão aptos para serem coparticipantes da sua glória. Os herdeiros de Deus vieram das águas furtadas, das choças, dos calabouços, dos cadafalsos, das montanhas, dos desertos, das covas da terra, das cavernas do mar. Na terra eram desamparados, aflitos, maltratados. Milhões desceram ao túmulo carregados de infâmia, porque firmemente se recusavam a render-se às enganosas pretensões de Satanás. Pelos tribunais humanos foram julgados como os mais vis dos criminosos. Mas agora Deus mesmo é o juiz. Salmo 56. Revogam-se agora as decisões da terra. Tirará o opróbrio do seu povo. Isaías 25:8. Chamar-lhes-ão povo santo, remidos do Senhor. Ele determinou que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestidos de louvor por espírito angustiado. Isaías 62:12, Isaías 61:3. Não mais são fracos, não mais aflitos, nem dispersos e não opressos. Doravante, devem estar sempre com o Senhor. Acham-se diante do trono com vestes mais ricas do que já usaram os mais honrados da terra. Estão coroados com diademas mais gloriosos do que os que já foram colocados na fronte dos monarcas terrestres. Os dias de dores e prantos acabaram-se para sempre. O Rei da Glória enxugou as lágrimas de todos os rostos, removeu-se toda a causa de pesar. Por entre o agitar dos ramos das palmeiras, derramam um cântico de louvor claro, suave e melodioso. Todas as vozes apreendem a harmonia, até que reboa pelas abóbadas do céu a antífona: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os habitantes do céu assim respondem: amém, louvor, glória, sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Apocalipse 7, versos 10 e 12. Nesta vida, podemos apenas começar a compreender o maravilhoso tema da redenção. Com nossa compreensão finita, podemos considerar muito encarecidamente a ignomínia e a glória, e a vida e a morte, a justiça e a misericórdia que se encontraram na cruz. Todavia, com o máximo esforço de nossa faculdade mental, deixamos de apreender seu completo significado. O comprimento e a largura, a profundidade e a altura do amor que redime não são senão palidamente compreendidos. O plano da redenção não será amplamente penetrado, mesmo quando os resgatados virem assim como eles são vistos e conhecerem como são conhecidos.
Antes, através das eras eternas, novas verdades desdobrar-se-ão de contínuo à mente cheia de admiração e deleite. Posto que os pesares, dores e tentações da terra estejam terminados e removidas as suas causas, sempre terá o povo de Deus um conhecimento distinto e inteligente do que custou a sua salvação. A cruz de Cristo será para sempre a ciência e o cântico dos remidos por toda a eternidade. Em Cristo glorificado, eles contemplarão Cristo crucificado. Jamais se olvidará que aquele cujo poder criou e manteve os inumeráveis mundos através dos vastos domínios do espaço, o amado de Deus, a majestade do céu, aquele a quem querubins e resplendentes serafins se deleitavam em adorar, humilhou-se para levantar o homem decaído, que ele arrostou a culpa e a ignomínia do pecado e a ocultação da face do seu Pai, até que as misérias de um mundo perdido lhe quebrantaram o coração e aniquilaram a vida na cruz do Calvário. O fato de o Criador de todos os mundos e o árbitro de todos os destinos deixar sua glória e humilhar-se por amor do homem despertará eternamente a admiração e a adoração do universo. Aleluia! Ao olharem as nações dos salvos para o seu Redentor e contemplarem a glória eterna do Pai resplandecendo em seu semblante, ao verem o seu trono que é de eternidade a eternidade, e saberem que o seu reino não terá fim, e rompem num hino arrebatador, cantando: digno, digno é o Cordeiro que foi morto e nos remiu para Deus com o seu muito precioso sangue. O mistério da cruz explica todos os outros mistérios. A luz que emana do Calvário, os atributos de Deus que nos encheram de temor e pavor, aparecem agora belos, atraentes. Misericórdia, ternura e amor paternal são vistos a confundir-se com santidade, com justiça e poder. Enquanto contemplamos a majestade de seu trono, alto e sublime, vemos seu caráter em suas manifestações de misericórdia e compreendemos como nunca dantes a significação daquele título enternecedor: Pai nosso que estás nos céus. Ver-se-á que aquele que é infinito em sabedoria não poderia idear plano algum para nos redimir, a não ser o sacrifício do seu próprio Filho, Jesus Cristo. A compensação desse sacrifício é a alegria de povoar a terra com seres resgatados, santos, felizes e imortais. O resultado do conflito do Salvador com os poderes das trevas é alegria para os remidos, redundando para a glória de Deus por toda a eternidade. E tal é o valor de cada alma que o Pai está satisfeito com o preço que foi pago, e o próprio Cristo, contemplando os frutos do seu grande sacrifício, exulta também com alegria eterna. Glória, aleluia, salvação eterna aos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Você, meu querido, e eu somos convidados para participarmos desta alegria eterna, desta salvação eterna em Jesus Cristo. Aleluia! Deus te abençoe, meu querido irmão, em Cristo Jesus.